As doutoras Daniela Fukumaro e Tainara Cassol lhe convidam para conhecer a Clínica Laforme e revolucionar o conceito de beleza, saúde e bem-estar. O assunto agora no programa Glamour é cirurgia plástica. E a Clínica Laforme é uma clínica especializada em saúde, beleza e bem-estar, com uma equipe multiprofissional preparada para melhor atender às suas expectativas. E a escolha do cirurgião plástico é de fundamental importância para o sucesso do procedimento. Quando o assunto é cirurgia plástica, é normal que surjam questionamentos, dúvidas e até medos em relação aos procedimentos. Por isso, nós viemos até a Clínica Laforme conversar com a doutora Tainara Cassol, que é cirurgiã plástica, para desmistificar todos esses medos e essas dúvidas em relação a este assunto, não é mesmo, doutora? Isso mesmo, Thaís. Boa tarde. Existem muitas colocações infundadas e que atrapalham as pessoas que gostariam de fazer procedimentos estéticos. Que tal a gente sentar, tomar um café e conversar sobre isso? Para começar esse bate-papo sobre cirurgia plástica, diretamente aqui da Laforme, juntamente com a doutora Tainara Cassol, que é cirurgia plástica, nada melhor do que perguntar quais são as primeiras precauções que uma pessoa que decide fazer um procedimento estético deve tomar. Thaís, essa é uma boa pergunta para a gente iniciar esse bate-papo. Por quê? Porque as pessoas precisam saber quem elas devem escolher para realizar a cirurgia e como elas vão escolher. Então, uma dica minha para quem está nos assistindo é que entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nesse site, hoje a maioria das pessoas tem acesso à internet e vão encontrar com facilidade. Nesse site existe um link que se chama Encontre Seu Médico. Clicando nesse link, vai poder escolher ou por estado ou por letra do alfabeto e encontrar o cirurgião. Então, assim, já vai ter uma segurança maior que a pessoa realmente está escolhendo um profissional capacitado para fazer o procedimento que ela gostaria. Esse é o primeiro e mais importante passo. Segundo passo, e o que eu sempre digo para os pacientes que chegam até mim, precisa ter empatia. Fazer uma cirurgia plástica não deixa de ser um casamentinho. E esse casamento tem que ser com alguém que a gente se sinta bem, que a gente se sinta agradável no convívio. Porque em 98% das vezes, a cirurgia dá muito certo e tu vê o teu médico algumas poucas vezes e tudo bem. Mas e se tiver alguma complicação nessa tua cirurgia? E se tu precisar desse teu médico por mais tempo? Como vai ser essa tua relação com o teu médico? Então, precisa ter empatia. Não avaliem, não escolham o médico só pelo valor final da cirurgia. Uma das maiores preocupações é com o tempo de pós-operatório e também o tempo de retorno ao trabalho. O que você pode falar em relação a este assunto? Em várias consultas, eu percebo que o que fez com que os pacientes demorassem um pouquinho para chegar no consultório foi exatamente essa dúvida do quanto tempo eles teriam que se ausentar depois dos seus trabalhos. Eu vou citar agora para vocês algumas cirurgias que são as mais procuradas, não as cirurgias em si, mas o pós-operatório, para vocês terem uma noção de quanto tempo depois precisa ficar afastado. Uma delas, e a mais procurada, é a prótese de mamas. A prótese de mamas, o que eu digo para os pacientes? Por 3 ou 4 dias, a paciente não vai ter vontade de sorrir, nem para a colega que está trabalhando ao lado. Então, teria que ter 3 ou 4 dias para se ausentar do trabalho. A partir disso, desde que ela não tenha que carregar pesos, fazer esforço físico, ela poderia, sim, voltar ao trabalho. Eu tenho casos de personal trainer. O personal trainer pode voltar ao trabalho sem carregar o peso para o seu cliente. E pode indicar os exercícios a serem feitos, por exemplo. Então, tem uma adaptação, mas muitas vezes, com 3 ou 4 dias, já consegue retornar. Tem alguns outros detalhes de cada cirurgia também que a gente orienta, mas de maneira geral seria isso para prótese de mamas. Outra cirurgia bem comum, lipoaspiração. A lipoaspiração, depois da cirurgia, pede o uso de cinta modeladora, de placas, mas com 2 dias, se uma lipoaspiração não for muito grande, a pessoa consegue voltar ao trabalho. Também com essa questão de cuidar com excesso de peso, com atividade física, mas ao trabalho consegue retornar.
Das cirurgias mais demoradas agora, que também é uma dúvida grande. Uma lipoabdominoplastia, que é uma cirurgia que a gente considera uma cirurgia grande. Essa é uma cirurgia que a pessoa precisa ter uns 15 dias em casa, para depois sim retornar. Outra cirurgia que é bem comum, cirurgia de orelhas, que é a otoplastia. O que é que pega nessa cirurgia? Que as pessoas precisam usar uma faixinha por 30 dias. E essa faixinha nem todo mundo encara com tranquilidade. Então, se a pessoa se sente bem usando a faixinha para ir trabalhar, para ir para a escola, não teria problema. Agora, se ela se incomoda, é algo a ser observado antes de tomar a decisão de quando operar. A cirurgia do nariz vai pedir um gessinho no nariz por 1 semana e um micropore no nariz que a gente deixa por mais 1 semana. Então, com 15 dias não teria estigma mais da cirurgia. Mas, se a pessoa não se importar também com isso que mostra aos outros que ela operou, ela pode sim trabalhar com o gessinho. E não é uma cirurgia que dói. Então, também, tendo uns 2, 3 dias depois da cirurgia, ela conseguiria voltar a trabalhar. Outro fator que gera muita dúvida e até medo, doutora Tainara Cassol, é sobre as cicatrizes. As pessoas ainda têm muito medo da cicatriz. O que você pode falar para acalmar, então, quem está pretendendo fazer uma cirurgia plástica? Quando os pacientes acham que a cicatriz vai incomodar mais do que o resultado da cirurgia, não está na hora de fazer cirurgia plástica ainda. Mas, o que eu posso dizer é que normalmente, o resultado é tão satisfatório que as cicatrizes não vão fazer a mínima diferença. E com o tempo, elas ficam pouco visíveis e vão incomodar menos ainda. Eu tenho certeza que um paciente que pega um pós-operatório de 1 ano e meio e compara o seu antes e depois, não se importa mais com a cicatriz. Agora, aproveitando essa deixa, eu vou falar que aqui na Clínica Laforme, a gente tem uma equipe e ela é composta por mim, que sou cirurgiã plástica, pela nossa dermatologista, a doutora Daniela, e pela nossa fisioterapeuta, a Márcia. Quando eu faço uma cirurgia, a gente sempre tenta associar os tratamentos da melhor maneira possível. Não é que um paciente que entre aqui vai ter que passar pela doutora Daniela e passar pela fisioterapeuta Márcia, mas ele vai ter à disposição dele tratamentos associados para ter o melhor resultado possível. Então, a grande maioria dos pacientes que a gente opera, eu sugiro a drenagem, porque ela ajuda e muito no pós-operatório. Então, para encerrar esse bate-papo sobre cirurgia plástica, doutora Tainara, nos conte então quais são todos os procedimentos oferecidos aqui na Clínica Laforme. Temos muitas cirurgias, Thaís. Então, eu acho que eu não vou conseguir listar todas, porque quem está nos ouvindo vai cansar. Mas eu vou tentar falar sobre as principais. E, antes de mais nada, lembrar a todos que a gente não opera só mulheres. A gente opera homens, crianças. Mas, então, de maneira geral, se a gente pensar no setor cabeça, a gente faz as cirurgias das pálpebras, a gente faz a cirurgia de nariz, a gente faz o lifting facial, que é a ritidoplastia, que estica a pelezinha, e aí as suas subdivisões, que são cirurgias só para o pescoço, cirurgia só para o terço médio da face, enfim. Na parte corporal, das mamas, as cirurgias de mama redutora, a cirurgia de mastopexia, que é aquela para reposicionar a mama no tórax da paciente, e a cirurgia de aumento mamário. Na parte corporal, então, descendo, lipoaspiração, abdominoplastia, e aí a minha queridinha, que é a cirurgia íntima. Eu gosto bastante de trabalhar com cirurgia íntima feminina. E a gente faz também lipoaspiração de glúteo, de coxas, e a gente faz as cirurgias diferentes disso, que são a cirurgia de lifting de coxas, cirurgia de lifting de braços. Então, essas são as principais e as mais pedidas. Mas tem também aumento de mento, que é para quando as pessoas querem aumentar um pouquinho o queixo. Tem algumas diferentes que também a gente costuma fazer. Doutora, então me explica o que é o lifting. Lifting, Thaís, é um nome um pouco complicado, mas nada mais é do que a elevação, o levantamento
de qualquer coisa. E aí, quando a gente fala de lifting facial, é a elevação do rosto. Quando a gente fala de lifting de coxas, é elevação das pernas. Então, tá com flacidez nas pernas e precisa retirar a pele para deixar ela mais firminha, para a pele ficar mais firme. É um lifting. O lifting de braços, para quando as pessoas têm muita sobra de pele, ela precisa deixar o braço com uma tonicidade melhor. É o lifting de braços, tá? Existem ainda lifting de glúteo, lifting de bolsa escrotal, não, que a gente não faz, tá? Até para deixar claro, mas existe. E qualquer coisa, então, que é elevada. Então, para encerrar esse bate-papo com o café diretamente aqui da Clínica Laforme, eu quero agradecer a doutora Tainara Cassol por ter respondido as principais dúvidas sobre procedimentos estéticos e cirurgia plástica. Thaís, esse é o meu dever, e quanto mais nós falarmos sobre cirurgia plástica, melhor será para ambas as partes. Lembrando que ainda dá tempo de fazer cirurgia antes do verão chegar, melhorar a autoestima. Então, você que está nos assistindo, vem para a Clínica Laforme, vem fazer uma consulta, vamos conversar sobre o seu assunto. Um abraço a todos.